Olá, queridos amigos e amigas. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos de volta com um vídeo novo aqui no canal do YouTube. E hoje eu vou falar para vocês sobre ciência e tecnologia na sociedade contemporânea. Esse tema tem tudo a ver com o nosso momento, com o que vivemos. Podemos afirmar que a maior parte das grandes realizações humanas, dos grandes projetos, de tudo que foi feito até hoje, deve-se em grande parte ao emprego da ciência e da tecnologia. Na Grécia, por exemplo, o uso da geometria para a demarcação de terras, o uso dessa mesma geometria para a astronomia, para a construção de templos, os templos incas e maias, as pirâmides egípcias, os castelos medievais, todos eles necessitaram do uso e do emprego de algum tipo de saber, de algum tipo de conhecimento e de várias técnicas, técnicas de construção, técnicas arquitetônicas, enfim. Mas foi somente com a Revolução Industrial, já no século XVIII, que o mundo passou a notar a presença da ciência e da técnica de forma muito intensa. E também nessa época foi quando a ciência e a técnica se uniram de vez, dando origem ao que hoje chamamos de civilização tecnológica. Tecnologia é técnica mais ciência. O uso, o emprego conjunto dessas duas áreas de conhecimento, ou de um saber, que é a ciência, e de um fazer, que é a técnica, o emprego racional disso daí, nós temos o que hoje chamamos de sociedade tecnológica. Apesar disso, não podemos nos esquecer que a ciência e técnica já estiveram, de alguma forma, já estavam presentes, em maior ou menor grau, ao longo da história, em tempos mais distantes. Lógico que não com a configuração que temos hoje, mas já havia um certo saber e já havia o emprego de determinadas técnicas na comunicação, ou na agricultura, na organização do trabalho. Contudo, como eu já disse antes, é somente no mundo contemporâneo, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que a tecnologia invade definitivamente praticamente todos os campos de ação humana, todas as atividades humanas, sobretudo em campos como o trabalho, produção e, mais recentemente, na área do lazer e do entretenimento. A civilização tecnológica, isso que chamamos de civilização tecnológica, exerce profunda influência no modo como vivemos e pensamos. O modo de ser de uma civilização tecnológica e os avanços que a tecnologia nos traz e nos trouxe, eles remodelaram o rumo das sociedades e o curso dos seus funcionamentos. Hoje, a economia, a organização política e cultural dos nossos dias é, sim, decisivamente influenciada por esses avanços da tecnologia. E, por outro lado, muito do que antes era apenas uma ideia, uma especulação ou um item de ficção científica, hoje já é uma realidade. Muitas ideias se tornaram realidade devido justamente à tecnologia. Máquinas, robôs, meios de comunicação, meios de transporte, uso da energia, de fontes de energia, são alguns desses exemplos. A robótica, a mecatrônica e a informática são três áreas que nos mostram que, através da criação de máquinas cada vez mais inteligentes e com o uso da inteligência artificial, os avanços dessas duas áreas, da ciência e da tecnologia, nos trouxeram tempos novos. O papel social da tecnologia hoje é tão relevante que muitas empresas e instituições públicas e privadas, governamentais também, ao redor do mundo, investem muito no desenvolvimento de pesquisas
de novos produtos, de novos serviços, e que no futuro, às vezes muito curto, às vezes um pouco mais distante, acabarão sendo consumidos em escala global, como muitos já o são. Os avanços da tecnologia na pós-modernidade, ou na modernidade líquida, como queria Bauman, caminham numa progressão não mais aritmética, mas sim numa progressão geométrica. Se compararmos com o curso do desenvolvimento da ciência e da tecnologia no passado, quando, para se desenvolver algo novo, para se criar algo novo, para se estabelecer um paradigma na ciência e para se superar esse paradigma, ou para se criar um instrumento, um aparelho, fazer uma descoberta no campo científico, demandava-se um tempo muito grande e às vezes durante muito tempo nada novo surgia. Hoje esse processo ele é muito rápido, muito fluido, muito veloz, muito mais veloz do que já foi no passado, no início da era tecnológica. Esse fenômeno deu lugar a um processo caracterizado por pelo menos 3 noções que nos ajudam a entender a era da tecnologia, a era contemporânea e os avanços dessa técnica e dessas ciências. A primeira noção é a de velocidade ou fugacidade. Como vocês viram nos exemplos que eu coloquei, a forma como se criam novos produtos, a forma e a velocidade, o ritmo com que surgem novos aparatos tecnológicos a cada ano, a cada mês, é muito mais rápida, muito mais fugaz, muito mais veloz do que no passado, quando um produto surgia e durante muito tempo se utilizava sem que nenhuma grande alteração fosse feita naquele produto. E ele continuava sendo basicamente o mesmo. Hoje em dia, esse conceito ele foi praticamente detonado por uma ideia de velocidade e de fugacidade das coisas. Uma velocidade com que surgem novos objetos técnicos, novos produtos, novos serviços, e com que esse mercado, ou o mercado tecnológico, absorve as pessoas também nos seus cotidianos de igual forma. A segunda noção para entender ou tentar compreender essa era tecnológica é a noção de obsolescência programada ou obsolescência planejada. O que é isso? No passado, quando você comprava um relógio, por exemplo, esse relógio durava anos. Você usava e ele não parava. As peças dele eram muito bem montadas, os mecanismos internos, e ele funcionava durante 5, 10 anos. Hoje em dia, a própria indústria, as próprias linhas de montagem, a produção desses bens de consumo é feita para não durar. Então, antes nós tínhamos objetos técnicos, objetos tecnológicos, produtos que eram feitos para durar por um período muito grande. Hoje em dia, essa noção ela também foi pulverizada. Nós temos, na verdade, a ideia de que as coisas se tornam obsoletas, elas se tornam ultrapassadas muito rapidamente. É uma ideia que hoje se tem chamado de obsolescência programada. Daí porque muitas vezes um aparelho como um videogame ou um modelo de telefonia móvel, um aparelho um telefone celular, por exemplo, é substituído muito rapidamente. De um ano para outro surge logo um modelo novo com alguma outra funcionalidade e rapidamente algo que era a última onda, né, um objeto, um bem, se torna ultrapassado. Essa é a noção de obsolescência programada ou planejada. As coisas sendo feitas para um mercado e uma lógica de não durabilidade.
E a terceira noção, e que tem a ver com a anterior, é a noção de descartabilidade. Porque no mesmo momento em que você faz com que as coisas sigam um ritmo muito veloz, da forma como surgem os produtos, da forma como surgem os serviços, da forma como surgem os aparatos técnicos e da forma como eles se tornam ultrapassados muito rapidamente, eles se tornam velhos muito rapidamente, logo superados por um outro modelo não muito diferente, ou então que tragam uma funcionalidade que não havia nos modelos anteriores, seja ele lá que for, o instrumento ou o aparato técnico, chega-se à noção de descartabilidade. As coisas começam a se tornar descartáveis, os produtos se tornam descartáveis. Essa tecnologia, desse tempo que vivemos, transformou um antigo Homo faber, que era um homem que construía as coisas, num Homo tecnológicos. Levou o homem da casa à fábrica primeiro, depois da fábrica de volta à casa, de volta ao quarto, à sala, ou seja, o mundo ficou pequeno e a noção de aldeia global e de rede mundial fizeram com que essa era digital e informacional, a era da internet, trouxesse fantásticos avanços em praticamente todos os campos sociais e científicos. Na medicina, por exemplo, os avanços são gigantescos. Num curto espaço de tempo, temos robôs que participam de intervenções cirúrgicas, microcâmeras que auxiliam os cirurgiões, scanners, o uso disseminado do laser em várias técnicas. Na biotecnologia também o controle da genética, a prevenção de malformação em fetos, a decodificação do código genético, uma série de acontecimentos que vieram junto com esses avanços da tecnologia aliados às ciências. No mundo do trabalho também, as técnicas organizacionais de pessoas, a gestão de empresas de pessoas, também não foi diferente, sofreu influência desse meio tecnológico e desses avanços, desses conceitos, sendo cada vez mais visível a presença de equipamentos eletrônicos e técnicos sendo operados por pessoas, por funcionários, por empregados. Quando não, até mesmo fazendo às vezes desses empregados, substituindo esses empregados. Na área da informação e na área da comunicação, talvez aquela que mais impacto tenha causado, temos o surgimento das novas mídias. Eu apontaria aqui o surgimento das novas mídias, a necessidade de evolução da telefonia, de uma telefonia fixa para uma telefonia cada vez mais móvel, o surgimento da TV e do rádio e uma necessidade de evolução desses dois meios, a incorporação da internet à TV, a incorporação da internet à telefonia móvel, o surgimento dos smartphones e das smart TVs, a banda larga e a transmissão em alta definição são tópicos desse século e são os exemplos mais cabais desses avanços da tecnologia que temos hoje, já totalmente ou quase que totalmente incorporados à realidade de uma boa parte do mundo. A informação em rede, todo instante atualizada, a velocidade de propagação das notícias e a criação de um espaço público nas redes de computadores, dando voz àqueles que antes não tinham, é também uma marca dessas vantagens, podemos dizer assim, que a tecnologia nos traz nesse início de século. Os computadores, por sua vez, são um capítulo à parte. O homem e o mundo hoje gira em torno da ideia de informática e do computador. O computador, eu suponho, talvez seja, de todas as revoluções tecnológicas nos últimos séculos, a que mais impactou as sociedades globalmente.
Um computador em rede mundial é, de fato, uma janela para o mundo. É uma ferramenta que ajudou a dar início, literalmente, a essa era que vivemos. Há um antes e um depois do computador. Esse binômio computador e internet é igual à nova era. A vida em rede, a noção de vida em rede, a sociedade em rede, deve diretamente a esses dois construtos técnicos, né? Ao computador e ao surgimento da internet. E com ele todos os meios, todas as mídias sociais que são verdadeiros instrumentos de propagação dessa noção de uma era que se constrói pautada sob o signo da tecnologia e dos avanços que essa tecnologia tem trazido para as sociedades. Mas como nem tudo é perfeito, mesmo nesse admirável mundo novo, há sim problemas, e como há muitos problemas. Alguns deles que poderemos citar e que impactam a todos é, por exemplo, o uso desordenado dos recursos naturais, que continua e continuará. O desequilíbrio dos ecossistemas, a poluição. Poluição, não só a poluição do meio ambiente, uma poluição química ou atmosférica, mas a poluição também sonora e visual. O aumento da produção de lixo no mundo, cada vez mais lixo, e agora também um lixo novo, que é o lixo informático, o lixo que surge desse acúmulo de bens tecnológicos que depois se tornam obsoletos rapidamente e têm que ser descartados. Não se tem para onde, produzindo tanto lixo e tanto um acúmulo de tanto objeto obsoleto, não se tem onde descartar, onde colocar tanto lixo informático. Um outro problema que a tecnologia nesse século XXI nos traz, é a questão dos ataques cibernéticos, que se tornam também mais uma preocupação para os governos, para os países, para as nações, por questões estratégicas, por questões de militares até. O fim da intimidade e da privacidade, com a hiperexposição do indivíduo, que hoje temos, isso é um fato, não há muito como fugir disso, e não se pode saber se isso será mesmo positivo ou se trará algum outro reflexo negativo no futuro, mas é fato que há uma perda cada vez mais uma perda da intimidade, da privacidade do indivíduo nessa sociedade tecnológica. O aumento do poder de destruição também das armas, com o crescimento e a aceleração da velocidade com que os construtos técnicos são feitos, o uso inadequado da energia nuclear, o aumento das desigualdades entre as nações, inclusive colocando agora mais um empecilho, que é a polarização entre o desenvolvimento tecnológico e a pobreza e a exclusão tecnológicas. Ou seja, nesse universo que é cheio de possibilidades, a desigualdade que começa também a se colocar não é mais só uma desigualdade econômica ou financeira entre as nações, e também uma desigualdade, há também uma desigualdade que se estabelece a partir de quem tem e domina a tecnologia ou tecnologias, quem tem e emprega esses meios tecnológicos de forma mais ampla possível em vários campos da sociedade, e aqueles que não têm, não dominam e não possuem esses meios empregados nos vários campos da sociedade, se tornando verdadeiros excluídos tecnológicos. E que dá lugar também ao desemprego tecnológico, ou seja, quem não domina não pode também se empregar num ambiente que é necessariamente cobrado daquele empregador ou daquele empregado o uso de ferramentas tecnológicas. Se você não tem essa formação, você está fora desse campo. E por fim, o acesso
aos bens e serviços tecnológicos do século XXI que ainda são um sonho. O acesso a esses bens e serviços tecnológicos o acesso ainda é um sonho para mais da metade da população mundial que não tem sequer o básico, que dirá as benesses desse mundo mais moderno, desse mundo de aparatos técnicos e computacionais. Então era esse o nosso vídeo de hoje, o tema que eu trago mais como um apontamento e como elementos para a nossa reflexão e para que possamos começar a tentar entender onde estão as benesses e onde estão também os problemas que a sociedade tecnológica contemporânea nos traz. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço por estarem comigo até aqui. Compartilhem este vídeo em suas redes sociais. Deixem suas opiniões, sugestões e comentários. Eu vou gostar muito de saber. Fiquem em paz, muito obrigado e até o próximo vídeo.